lembrando desse fato, que eles precisam, né, de sobreviver e multiplicar, e eles devem ficar apavorados, porque como a gente só tem reunião aqui uma vez por semana, né, ou duas, né, São Luís, sábado, né, 2 vezes, aí eles ficam apavorados, né, muito pouco, né, precisaria ter mais reuniões para que eles pudessem, né, continuar crescendo. Vamos falar um pouquinho dos profetas, a missão deles. E o meu objetivo aqui é fazer com que vocês sintam vontade de ir lá no Evangelho. Esse é o meu objetivo. Porque o que a gente fala aqui, daqui, talvez, para algumas pessoas daqui 15 minutos, outros para daqui meia hora, algumas pessoas um dia, outros uma semana, depois de um mês, a gente não vai lembrar nada. Mas a gente sabe que vai estar lá naquele livrinho que nós sabemos qual é, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos devagarzinho nos aproximar dele. Nós precisamos fazer isso. Não tenho vontade, não tenho gosto, tenho dificuldade de leitura. Mas devagarzinho, não se cobre muito. Vá devagarzinho, assim, 1 minutinho, 2 minutinhos, faça uma leiturinha assim rápida, pega alguma coisa que interessa. Isso é muito importante para a gente ir lá no Evangelho, na fonte. Porque na maioria das vezes, muitas respostas que a gente procura estão lá. Às vezes a gente vem na casa espírita, não é? Cheio de dúvidas assim, e a resposta está tão ali para a gente observar, para a gente ver, não é? Claro que no Evangelho de Jesus também, a gente pode pegar lá o Novo Testamento também, conhecer as passagens de Jesus, que são maravilhosas, que são capazes também de nos dar bastante possibilidades. Mas quem são os profetas? Normalmente aquelas pessoas que se projetam, que trazem alguma coisa que para nós, profeta, nós acostumamos a entender de que são aquelas pessoas que têm aquele dom de profecia, têm aquele dom de falar coisas espirituais, de antever algumas coisas, de ter um olhar mais para frente, não é? Só que, junto com esses, existem aqueles que são os falsos. Tem os verdadeiros e tem os falsos. E aí, como que nós vamos distinguir um do outro? É aí que está a grande chave do negócio. Os verdadeiros e dos falsos. Foi só eu comentar deles que eles vieram, né? Você vê que interessante é. Se eu não tivesse falado nada, ninguém tinha percebido, né? Olha só como que eles são, não é? Eles querem se mostrar aí também, né? Bom, a grande dificuldade é essa. A quem nós podemos confiar? Em quem nós podemos confiar? Quem são os verdadeiros profetas? Aí é que está a chave do negócio. E olha, não é muito fácil da gente distinguir, porque tem alguns que são tão assim, tão sutis, tão capciosos, que eles são capazes de nos enganar. E enganam-se muitas pessoas. Vocês já devem ter visto pessoas que se projetam em determinadas direções, e aí a gente vai ver que depois, lá na frente, a pessoa se mostra quem é. Na maioria das vezes, a gente tem uma forma de reconhecer esses falsos profetas. E essa forma, mais ou menos, dá para entender de como esse profeta se apresenta. Às vezes ele se apresenta assim com uma espécie de orgulho, de sentimentos assim elevados, de soberba. Esses são os perigosos. Normalmente os verdadeiros profetas são humildes. Olha, os espíritos dizem pra gente que alguns nem sabem que são. Alguns são tão humildes, assim, tão simples, que a gente nem sabe que são. Por exemplo, a gente tem lá a figura do Chico Xavier. Quantos anos não levou para a gente entender que aquele homem era um homem que tinha uma condição maior, superior, há muitos anos. Ele nasceu lá em 1910 e foi só se projetar em 32, que foi fazer o primeiro livro. Na década de 70 foi para a rádio, para a televisão, ou seja, passou mais de 60 anos. Veja só que interessante, mais de 60 anos. Então não é qualquer pessoa que chega e se habilita como profeta, porque ele tem que ter alguns requisitos. Então, se você for conversar com alguém que é, por assim dizer, bem cotado, né, que tem umas palavras boas, palavras edificantes, aí você precisa avaliar nos mínimos detalhes se ele tem alguma espécie de orgulho, de vaidade, de soberba. Aí, se a gente perceber alguma pontazinha de um iceberg, aí nós vamos tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes essas pessoas estão aí numa condição infeliz, né, de falsificar, por assim dizer, não é?
E olha, a gente passa uma encarnação e a gente precisa muitas vezes de um guia seguro, de uma orientação, de uma diretriz. E hoje, com todos os meios sociais que nós temos, as mídias sociais, não é? É tão fácil a gente achar aí tantas pessoas que se projetam, se colocam numa condição superior às outras. E alguns falam de um jeito, são tão envolventes que a gente chega até a... Veja os políticos, por exemplo. Tem político que ele tem uma capacidade, né, de enganar as pessoas de um jeito assim impressionante. A gente leva anos para a gente pensar, meu Deus, esse homem está enganando as pessoas há anos. Olha só. Em Itaquá não tem esse problema, porque os políticos daqui são todos muito sérios, né? São todos muito bons, né? Estou dizendo de uma forma geral, né? Então, vejam como que são. E às vezes a gente se encontra com a pessoa e a pessoa trata a gente de um jeito, você tem a sensação de que realmente aquela pessoa, nossa, é tão bem intencionada, é tão bacana, tudo. Mas na continuação você vai percebendo quanto aquela pessoa tem de dificuldades, de problemas, de situações difíceis, de soberba, de orgulho, de vaidades. E não tem só isso, né? Tem outras coisas terríveis. Às vezes a pessoa tem mau caráter, é mal intencionada. Olha, é um problema. Bom, é o tal conhecido na linguagem técnica popular de aquele verdadeiro o quê? 171. É o verdadeiro 171, né? Que é aquele que tem uma conversinha boa, né? E a gente vai naquela conversinha, quando vai ver, não é mesmo? Não é nada daquilo. Então, a ideia básica é que a gente faça contato lá com o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. De vez em quando dá uma olhadinha, tem 6 ou 7 itens, que seria bom a gente de vez em quando olhar. Quando aparece alguma pessoa, quando aparece algum tipo de situação que a gente tem aquela curiosidade, fala assim, nossa, mas será que essa pessoa tem mesmo condição de fazer isso, né? Tem mesmo condição? Aí a gente vai lá consultar, porque os Espíritos dão dicas muito interessantes para a gente distinguir o falso do verdadeiro. O interessante é que o verdadeiro profeta, ele não faz outra coisa senão indicar bons caminhos. Mas aí tem um outro problema, porque também não tem só profeta, por assim dizer, aqui na Terra, junto com a gente, encarnado, na carne. Tem os falsos profetas do outro lado da vida. Esses são piores ainda, porque eles se apresentam de um jeito, né, com uma conversinha assim bem tranquila, né, e a gente entra na deles muito facilmente, que são as tais obsessões, que de vez em quando a gente entra nesses processos terríveis. São aquelas coisas difíceis que a gente às vezes tem a dificuldade de superar, tem dificuldade de entender e resiste, vai contra todo mundo, está todo mundo falando uma coisa, a gente está indo contra, aquela coisa de a gente sempre achar que a gente tem razão e os outros não têm, uma coisa meio de juventude também tem isso, né? O jovem tem esse problema, né? O jovem tem isso. Normalmente os pais nunca estão certos, os pais, os avós estão sempre errados, né? Os que estão certos, eles mesmos estão certos, tudo. Aí quando eles têm 30, 40, 50, 60 anos, né? Quando começa a pintar o cabelinho de branco, você vai falar assim, meu Deus do céu, olha as coisas, olha para trás e vê, né? As coisas que a gente fez, que a gente falava, que a gente fazia, não é? Ou vem a experiência, vem aquela maturidade e a gente vai percebendo que a gente não tinha toda essa razão que a gente imaginava que tinha, não é mesmo? Então, devagarzinho, a gente também vai saindo do profetismo errado para o profetismo certo. E em família também nós temos esse problema, porque às vezes tem uma pessoa na família que a gente gosta muito e que a gente às vezes conversa com ela, que tem boas palavras, tem bons conselhos para a gente. Maravilha, ótimo, quando é assim é muito bom. Pessoa equilibrada, ponderada, não é? Então, porque uma coisa é certa, os bons espíritos e os bons profetas nunca nos sugerem o mal. Olha só. Então, por exemplo, você está com vontade de pegar alguém pelo pescoço, muito amor assim, né? Muito amor, né? Aí a gente vai descobrir se isso é uma boa inspiração ou se é uma má inspiração, não é? Se a gente tem desejo de vingança, tem raiva, tem ódio, tem sentimentos fortes,
Quem é que pode estar alimentando esse combustívelzinho aí em nós? Normalmente não são bons espíritos e nem bons profetas, não é? Normalmente são irmãozinhos nossos que estão numa condição também infeliz e gostam de ver o circo pegar fogo, né? Por assim dizer, não é? Então, na casa espírita, na doutrina espírita, devagarzinho a gente vai aprendendo que nós precisamos buscar sempre a linha da ponderação, do esquecimento, do perdão. A gente passa às vezes durante a encarnação problemas tão difíceis, situações tão delicadas, não é? E a doutrina espírita vai nos ajudando, nos educando, de forma que a gente vá devagarzinho entendendo de que nós estamos aqui de passagem. Muita coisa que a gente pensa, releva tanto, dá tanta importância, e no fundo não tem importância nenhuma. Às vezes a gente passa 10, 15, 20 anos vivendo um drama terrível porque deu importância a uma bobagem, passa aquele tempo e fala, meu Deus, você olha para trás e fala, olha o tempo que eu perdi com esse pensamento, com essa ideia, não é? Então, a chave na casa espírita é a gente sempre buscar um negócio chamado boa inspiração, que os bons profetas, os verdadeiros profetas podem nos dar, os verdadeiros espíritos, os bons espíritos podem nos dar, a boa inspiração. Então, a boa inspiração é assim, sempre buscar uma ideia que possa contemporizar, que possa equilibrar, que possa fazer todo mundo ficar em paz. Essa é uma boa inspiração, e é isso que a gente aprende na casa espírita. Problemas pessoais, problemas que a gente vive no dia a dia, dramas emocionais, violências, essas coisas. Na casa espírita a gente vai aprendendo que isso tudo vai passar e que, obviamente, são experiências que a gente precisa viver, que a gente precisa se fortalecer. Uma coisa muito interessante, muito legal que a gente pode pensar também é o seguinte: a gente consegue viver um pouco melhor, ter uma vida um pouquinho melhor, quando a gente constrói em nós uma capacidade emocional melhor e maior. Quando a gente não tem uma capacidade mental, uma construção de uma capacidade emocional, todas as coisas nos ofendem, todas as coisas nos machucam, todos os problemas nos atingem. E a gente tem uma vida difícil. Porque o fulano falou tal coisa, porque aconteceu tal coisa, sabe, tudo é um motivo para um problema. Quando a gente tem uma maturidade emocional, a gente vai entender, por exemplo, quando a gente teve os nossos filhos, vamos falar mal dos filhos agora, né? Vamos falar mal deles agora, tá? Vou falar mal dos filhos agora, tá bom? Então, a gente foi construindo foi fazendo uma construção emocional na gente, a ponto de que num começo, numa condição, a gente se aborrecia, mas o tempo foi passando, a gente foi emocionalmente crescendo, que a maioria das coisas que ele faz hoje já não nos incomoda mais. Tanto é que todo mundo sabe que, por exemplo, o avô, ele tem facilidade com os netos que os pais não têm, porque os avós já têm uma construção emocional maior, mais forte, mais robusta. O fulano está fazendo tal coisa, vai bater a cabeça, mas o que pode fazer, né? Ninguém pode mudar a cabeça dele, não é? Ele está querendo bater a cabeça, o que a gente pode fazer, não é mesmo? Então já tem uma construção mental mais robusta. As situações que chegam até nós, coisas que nos acontecem, a gente encara de uma forma mais assim, madura, vamos dizer assim. Mas para isso, nós temos que passar por algumas experiências, ou sermos mais inteligentes ainda. Aproveitar a experiência do outro. Olha, isso é uma coisa muito boa também. Olha, o outro fez tal coisa e deu uma trombada lá. Usou álcool a vida inteira. Quando chegou no fim da vida, sofreu pra chuchu com cirrose, com um monte de problema, um monte de situação difícil. A gente não pode aprender com ele. Mas também eu vou querer passar por isso, meu Deus do céu. Então já maneira, já começa a diminuir. Isso é inteligência. Aí você vê, por exemplo, sei lá, a sua amiga, a sua vizinha, a sua amiga lá... 16 anos, acabou arrumando uma criança, atrapalhou um pouquinho a vidinha dela, aí teve que parar de trabalhar, parar de estudar, a vida dela virou um problema, todo mundo contra, sofrimento terrível. Bom, tudo bem, a criança cresceu, as coisas aconteceram, a pessoa continuou se desenvolvendo, tudo bem. Mas será que a gente precisa passar por isso? No fulano sei lá, no jogo, gosta de jogar, põe todo mundo a perder todo o dinheiro da casa, ele usa em jogo.
Aí pensa, meu Deus do céu, eu preciso também fazer isso, criar esse problema para chegar lá na frente e descobrir, pensar assim, poxa, eu podia ser rico hoje de tanto que eu joguei dinheiro fora, não é? Outra coisa é que a gente vai crescendo emocionalmente para saber lidar com as coisas da vida. Mas para isso é preciso ter uma boa inspiração. E o que nós precisamos para ter uma boa inspiração? Nós precisamos conversar com a gente mesmo. Já fizeram isso? De vez em quando a gente conversa, né, com a gente mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma conversa que eu tive comigo mesmo, que eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu fui fazer uma palestra do lado de lá de São Paulo, na zona sul, lá perto de Diadema. Aí eu peguei um ônibus aqui na Praça Princesa Isabel, que passava lá onde eu ia. Aí peguei o ônibus, tal, sentei, peguei no ponto final, né? Aí na hora de descer do ônibus, eu desci do ônibus, e aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Engraçado, né? Por que você não levantou quando você chegou na metade do caminho? Que você ficou quase 2 horas dentro desse ônibus sentado, né? Pensei assim, mas por que eu tenho que levantar? Aquelas pessoas que estão de pé no ônibus trabalharam o dia inteiro, muitos trabalharam de pé, na faxina, no comércio, no balcão, nessas coisas. E você, bonitão, ficou sentado a viagem toda. Olha a conversa que eu estava tendo comigo. Será que era comigo mesmo que eu estava tendo essa conversa? Olha, presta atenção que de vez em quando umas conversinhas que a gente tem com a gente mesmo, né? Eu falo assim, mas então eu vou levantar e falar assim, por caridade, senhora, quer sentar no meu lugar? Não precisa disso, bastava você simplesmente levantar e não falar nada com ninguém. Pronto, levanta e acabou. Alguém vai lá e senta. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, não é? Eu não podia fazer isso? Eu não podia fazer isso? Podia, claro que eu podia. Olha a bronca que eu levei para mim, comigo mesmo, não é? Olha que coisa terrível, não é? Que a gente vai conversando com a gente mesmo. Então, buscar boas inspirações, porque nessas condições, a gente vai ter condições de conversar com alguém interessado no nosso crescimento. Nós não estamos aqui para ficar do mesmo jeito a encarnação inteira, 50, 70, 80, no caso de vocês aí, 120 anos. Nós não viemos aqui para ficar 120 anos do mesmo jeito. A gente já melhorou um pouquinho, mas pode melhorar muito mais. Então, quando a gente consegue ter essa boa conversa com um verdadeiro profeta, com um bom espírito, na erraticidade, quando a gente consegue ter sintonia com ele, porque vocês acham que eles vão perder tempo com pessoas que não querem se melhorar? Não vão perder tempo com essas pessoas. A pessoa não quer se melhorar. Fazer o quê? O que pode fazer? Vamos procurar quem quer se melhorar, é isso. A gente também não gosta de perder muito tempo com aquelas pessoas que você fala, continua do mesmo jeito. A gente não gosta. Então eles também não perdem tempo com a gente. Deixa a gente bater a cabeça, porque vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a gente vai olhar direitinho para os nossos caminhos e a gente vai ver que a gente precisa melhorar. Vai acontecer isso. Ninguém veio aqui para perder, todo mundo veio para ganhar. Mas ganhar de que jeito? Não é ganhar do jeito que a gente está imaginando, não, que nem no jogo, essas coisas não. Olha aqui, quem a gente pensa que perdeu e no fim ganhou, passou 2000 anos atrás lá, né? Foi preso, crucificado, né? Foi terrível, mas no fundo, o que aconteceu, né? A gente sabe que ele não perdeu, quem perdeu fomos nós, né? Então, nós viemos aqui para ganhar a encarnação, e ganhar a encarnação é sentimentos mais nobres, mais humildade, mais amor no nosso coração. Assim é ganhar a encarnação. Nós viemos aqui para ganhar. Não é? Por que as senhorinhas têm as crianças? Eu tenho a sensação que é para desenvolver o amor ainda maior. Às vezes o paizinho sai fora, some e tudo, ele que vai se lascar, porque ele vai ficar longe de desenvolver esse sentimento maior. Então, a vida vai proporcionando possibilidades para a gente, mas a chave da situação melhor é essa, é a boa inspiração. Então, para ter boa inspiração, nós precisamos conhecer um pouquinho daquilo que nós estamos pensando em conhecer, que é o Evangelho de Jesus, as suas propostas, as suas sugestões. É através da prece, conversar com o Criador com mais frequência. Tem gente que só conversa com o Criador uma vez por semana, né? E aí fica mais difícil, né? Então nós podemos conversar com Ele todo dia, assim, tipo na hora que levanta, né?
Outro dia eu vi uma frase bacana, de um moço falando assim, por que a gente acorda? Você sabe por que a gente acorda? Como é que é? Dormiu, por isso que acorda. Não é porque dormiu, não. A gente acorda porque a providência divina ainda tem alguma coisa que nós precisamos fazer aqui na Terra. Senão a gente não precisava acordar. E de lá mesmo a gente já saía fora. Quantas pessoas não vai embora assim, né? No sono. Não é? E aí você acorda e fala, nossa, então quer dizer que eu ainda tenho coisa para fazer aqui, porque se não tivesse, não acordava. Nós ainda temos muita coisa para fazer aqui. Então, conversar com o Criador, pensar, estou indo na direção certa? Estou fazendo as coisas que preciso fazer? Como é que está meus sentimentos? Eu estou conseguindo ter um pouquinho mais de sentimento pelas pessoas? Ter mais amor pelas pessoas? Porque não adianta o homem instituir leis, né, para as pessoas amarem. Aí, por exemplo, institui uma lei que é assim, o assento é reservado para pessoas com necessidades. Adianta ter uma lei dessa? Isso é uma coisa que tem que estar no coração da gente. É uma vergonha, no fundo é uma vergonha, né? A gente tem que ter uma lei que obriga a pessoa a levantar para o outro sentar. Será que ele não sabe que ele tem que dar lugar para quem tem mais necessidades? A gente não sabe, precisa de uma lei para isso. Imaginem só. Então, a ideia básica é isso. Sentimentos mais nobres, desenvolver esses sentimentos. Quanto tempo faz que a gente não fala com as pessoas que nos amam? Vamos começar por aí. Começou o ano, dá pra gente botar em dia isso aí. Ah, aquela tia que nos amou tanto, que cuidou da gente, avó, às vezes, uma pessoa que a gente ama tanto, ou que nos amou muito. Por que a gente não troca uma palavrinha com ela, não liga para ela, ou não faz uma visitinha para ela? Olhar o nosso companheiro, a nossa companheira com mais compaixão. Sabe assim? Ele dá umas cabeçadas dele, mas o bicho é trabalhador, né? Ele dá as mancadas dele, mas ele está sempre aí presente, está sempre fazendo as coisas que precisa. Ele dá as mancadas dele, mas ele nunca abandona nada aqui, está tudo sempre no mesmo barco que a gente, né? Mais compaixão, mais amor por essas pessoas, né? Então, pela esposinha, não é? O sacrifício que muitas vezes ela tem que fazer, que às vezes trabalha fora, cuida da casa, cuida da criança, cuida de tanta coisa. Ter um pouquinho mais de compaixão com ela. Em grupos, assim, não é? Quando a gente pegar o trem, não vê as pessoas que estão ali no trem como inimigos nossos. Eles não são nossos inimigos. Então, pensar, poxa vida, todo mundo aí num horário de saída de trabalho, todo mundo se esforçando, trabalhando, cansado. Ter aquele sentimento de compaixão por essas pessoas também. As pessoas de família, que às vezes tem uma diferençazinha, queria fazer uma força para me libertar disso, para superar isso, para largar, esquecer esse assunto. Faz uma força, pede ajuda para Deus, pede inspiração para Deus de como fazer isso. Então isso tudo a gente pode fazer visando o nosso crescimento, nossas melhorias. Mas aí vem o ponto principal, como que a gente vai ter uma boa inspiração? Prece, conhecimento, leitura, boas ações. Como é que os verdadeiros profetas vão aproximar da gente se a gente não quer saber de fazer nada por ninguém, só pela gente, não é? Os espíritos se incomodam se a gente vem aqui com o egoísmo de cuidar só da gente, não tem problema nenhum, eles nos ajudam, mas devagarzinho eles vão nos convencendo de que a gente não precisa só olhar para o nosso umbigo, a gente pode olhar um pouquinho mais. Sempre tem alguém que pode receber o nosso apoio, nossa palavrinha amiga, a nossa palavrinha compreensiva. Nossa, como é difícil a gente ter uma conversa que possa ser boa para todo mundo, assim, sabe? Uma conversa em família. Às vezes a pessoa está vivendo lá um drama. Não, tem que quebrar, arrebentar, estourar, explodir. Não, pensa melhor, olha por outro ângulo. Pensa de uma forma que seja conciliatória. Conversa de uma forma cristã. O Cristo não é só na casa espírita ou na casa religiosa que a gente honra, né, o seu nome. É em todos os momentos, não é? Você vai lá comprar o bilhete na bilheteria. Hoje é mais difícil, mas antigamente precisava passar lá e comprar sempre, toda hora, né? E aí a pessoa está de mau humor, está irritada. Ou a pessoa vira as costas para você, ou a pessoa faz uma espécie de uma malcriação, alguma coisa. Então, sabe,
ter condições emocionais, fortaleza emocional, para que isso não abale a gente. Essas criancices, porque no fundo, né? Sabe criança birrenta? Eu não sei por que a gente entra nessa, né? A gente fica tão nervoso com umas crianças birrentas, não fica? Fica ou não fica? Você também fica? Você fica ou não? Fica, né? Por exemplo, como assim que você fica brava? Quando acontece o quê, por exemplo? Grito. Quando a criança grita, você fica bravo. Ah, meu Deus do céu, A gente pensa assim, mas por que incomoda tanto uma criança birrenta a gente, né? Que são adultos, que são crianças, né? Vira a cara, faz malcriação, essas coisas. É coisa de criança isso. Em família não tem também aqueles que fazem com a gente aqui aquelas birrinhas de não falar com a gente, de sair do grupo da família, né? Não tem gente que sai do grupo da família porque alguém falou mal do time, sei lá o quê. Criança birrenta. E nem sei por que nos incomoda tanto isso, meu Deus do céu. Nem sei por que isso nos incomoda. Mas enfim, fortaleçamos-nos e pensemos o seguinte: para estarmos com os verdadeiros profetas, nós precisamos ter sintonias boas, bom pensamento, boas ideias, para que eles possam também se sintonizar com a gente. E olha, os falsos profetas fazem coisas, porque é assim, tem certas coisas que não é só permitido para os bons fazerem, qualquer um pode fazer, tá certo? Porque as leis do Criador é para todo mundo, não é? Então, às vezes com um automóvel, a pessoa pode usar esse automóvel para o bem, mas pode usar para prejudicar as pessoas, né? Com outras coisas, né? Uma caneta, por exemplo, a pessoa pode escrever coisas boas para alguém, mas pode também querer derrubar a pessoa através das palavras escritas. Então, somos nós que damos a direção para essas coisas. Então, não está a cargo só dos bons espíritos de coisas acontecerem. Os que não são bons também, com eles também têm condição de fazer coisas que muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, olha o que ele está fazendo, não é? Então, eles também fazem, os nossos falsos profetas também fazem isso. Eles fazem coisas miraculosas que enganam a gente facilmente, não é? Aqui, para ser didático, aqui na nossa política a gente vê isso, né? No Brasil, no mundo inteiro, a gente vê que tem pessoas que têm uma capacidade de fantasiar uma situação, umas coisas, umas pessoas de um jeito que todo mundo acaba entrando naquilo e fazendo aquilo como se fosse uma coisa real e verdadeira. Mas é assim, cabe a cada um de nós encontrarmos esse ponto, porque cada um de nós é responsável pelo seu próprio crescimento, sua própria evolução. Eu não vou responder pelos meus filhos, nem os meus filhos vão responder por mim, eu vou responder por mim mesmo. Então é assim, se a vizinha está indo mal na encarnação dela, você não tem nada com isso, tá certo? Deixa ela. E nem precisa divulgar também que ela está indo mal na encarnação dela, tá certo? É ela que vai responder. E nós vamos responder pela nossa, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E continuem firmes, viu? Continuem firmes, buscando uma saída. Na casa religiosa, nós sempre vamos encontrar uma forma de encontrar essa saída para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas dores. É para isso que a Casa Espírita está aqui. E se a gente não conseguir fazer isso com vocês encarnados, pode ter certeza que vai ser de grande valia quando vocês estiverem no mundo espiritual, porque lá nós vamos confirmar todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Já pensaram que beleza, confirmar tudo, né? A vida pós-morte, colônias espirituais, hospitais espirituais, né? Tudo isso que a gente já viu nos livros do André Luiz, aí tem coisas fantásticas aí que a gente vê e fala, meu Deus, é assim mesmo, né? Porque a gente parece meio que um passarinho, sabe um passarinho que está andando para lá e para cá e não sabe muito bem o que é a floresta, ele não conhece muito bem a floresta. Vai de galho em galho, consegue bicar, comer, tomar água e tal, mas ele não sabe exatamente o que é a floresta, como que se processa isso, como que isso se desenvolve, os outros bichinhos, os outros animais, os predadores dele, ele não entende muito bem disso. Então aqui na Terra nós estamos mais ou menos nessa condição. Nós ainda somos espíritos em processo de evolução que muito precisamos aprender para conhecer exatamente quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. A doutrina responde facilmente isso, né? Que nós viemos do mundo espiritual, estamos em processo de crescimento e vamos voltar para o mundo espiritual, né?
Mas imagina a nossa surpresa de chegar do outro lado da vida e ver coisas que estavam tão evidentes na nossa vida e a gente não deu o menor valor, não é? Então, muito obrigado pela atenção, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, não é? E que a gente possa estar juntos por algumas vezes esse ano. Muito obrigado. Faça prece.